Falando com o Prefeito. Um bate-papo aberto com Josias Quintal. Falando com o Prefeito. Transparência de verdade para você. Falando com o Prefeito está começando. E no comando, Marco Antônio Leque. 11h05. Bom dia, cidade. Coragem e opinião. Marco Antônio Leque. Transparência. 11h05. Está começando o programa Falando com o Prefeito, já nos nossos estúdios aqui o prefeito Josias Quintal, assim como também na técnica aqui o nosso mágico aqui, o Carlos Alberto Pudim, também com a gente aqui o Mauro aqui da comunicação, Mauro Teixeira, que está feliz com a vitória do Botafogo 2-0 sobre o Fluminense, né? Parabéns, nação botafoguense. Vamos dar bom dia aqui ao prefeito Josias Quintal. Prefeito, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Leque, tudo bem? Bom dia, Pudim, bom dia, Mauro. Bom dia, Dirceu. Bom dia a nossos queridos ouvintes, nossas amigas dona de casa, esse povo aí do comércio, das lojas, esse povo aí das roças, né? Então, essa gente trabalhadora de Pádua. Muito bom dia para todos vocês. Bom, prefeito Josias Quintal, a gente teve essa semana uma medida de destaque, de impacto, né, na sociedade paduana, que foi essa intervenção. A palavra intervenção até é melhor explicar, é intervenção do que, que na verdade não foi caçado, né? Não foi caçado, foi a intervenção da prefeitura, mas é uma medida de impacto na sociedade paduana. O que você poderia falar para a gente nessa situação envolvendo essa intervenção na Argos de Santo Antônio? Leque, o programa de hoje, ele parece que vai ser um programa bem interessante. Eu acho que vai ser um programa bem quente. E é até muito bom a gente alertar os ouvintes, as pessoas, para ficar ligadas no programa e, se possível, gravando. Embora esse programa fique disponível depois aí para todo mundo, né? Ele vai para o site e fica disponibilizado. Mas vai ser um programa bem interessante. E a gente já começa falando desse tema que vem tomando conta de nossas discussões desde o momento em que antecedeu a campanha. Essa empresa Água Santo Antônio, essa empresa que nasce de uma fraude e depois ela convive com uma fraude e que presta um serviço ruim à população, ela tem sido objeto de ações judiciais da parte do prefeito no sentido de enquadrá-la e no sentido até de retomá-la para o poder público municipal, por conta da péssima qualidade do serviço e de todo o seu processo de formação de Constituição. Então a gente vem nessa briga já há algum tempo, desde o início de governo. Nós procuramos muitas vezes conversar com a empresa, com os dirigentes, no sentido de que eles melhorassem os serviços, especialmente nos distritos. Você tem distrito hoje que não tem água tratada ainda. Você tem outros que basta a água ficar um pouco mais turva, como São Pedro, e o filtro da chamada estação que eles têm não tem capacidade para fazer aquela filtragem, a água acaba saindo turva, tipo até a Coca-Cola, como eu falei no outro programa. Uhum. Tem localidades que não recebem água. A prefeitura mantém 2 caminhões-pipa para cobrir essa deficiência da empresa. Ou seja, nós estamos investindo dinheiro, gastando dinheiro público numa atividade que é uma concessão, numa atividade privada. Mas a gente faz isso porque não tem alternativa e eles não colocam caminhões para atender o pessoal. Mas vai muita coisa mais. Então, por conta dessa e de outras coisas, nós fizemos agora a intervenção. Tentamos uma medida judicial. Eles conseguiram uma liminar. A justiça, como sabe, é muito lenta. Uhum. Então, às vezes uma autoridade, um magistrado, ele está lá no ar-condicionado, lá no Rio, ou Brasília, ele decide sobre uma questão aqui nossa, sem ter a mínima
percepção do que está acontecendo. Do contexto. Do contexto. Então ele vai pelo processo, o mundo da justiça é o mundo do processo, e aí bons advogados, bons argumentos vão induzindo a autoridade a tomar atitudes que às vezes vão contra os interesses da população. Mas nós nunca abandonamos essa causa. Nós nunca desistimos dessa luta. E agora nós tomamos uma atitude de intervir na empresa. É uma atitude muito forte. Eu até não sei por que isso não repercutiu tanto aqui em Padua, uma questão de interesse social, de alcance social tão grande, e a gente fica vendo aí, por exemplo, a Câmara de Vereadores, num bate-bola infinito, envolvida numa questão política, enfim, uma perda de tempo enorme, e não debate questões dessa magnitude. Então, o prefeito tomou a iniciativa de intervir, foi feito um ato, um decreto, e lá na empresa já tem gente nossa fazendo, conhecendo como funciona aquela máquina, fazendo uma espécie de uma auditoria, né? Então nós temos 180 dias para fazer esse procedimento, prorrogável depois, mas a gente espera que antes disso a Justiça julgue o mérito dessa questão e devolva a Água Santo Antônio para quem é dono legítimo, que é o Poder Público Municipal. Então é essa a situação. A gente espera, dentro do prazo mais rápido possível, retomar os investimentos nos distritos, corrigir esse erro que eles vêm cometendo contra a população desde o tempo em que se constituíram. Então, a empresa ela nasce de uma fraude. Bom, é que tá? a gente queria chegar ela passa pela essa questão aí, da fraude, né? E a questão também envolvendo laranja. Acho que a gente deveria deixar a população bem informada sobre isso, o que está realmente no contrato. Eu lamento que esse fato não tenha repercutido dentro da Câmara. Eles estão colocando questões menores e não repercutiram esse fato. Essa empresa ela foi constituída para atender os distritos, apenas distritos, a primeira concessão. Pouco tempo depois, eles ampliam, fazem um contrato aditivo e incluem o município de Padua. Quer dizer, bota na licitação distrito. Quem vai querer distrito? Aí a RVL, que foi uma empresa inicial, ganhou, e em seguida eles fazem um aditamento e colocam o município, que deve ser algo 90% de todo o volume do negócio. Sem precisar licitar. Depois essa empresa passa para as mãos de uma outra empresa. Aí que entra os laranjas. Eu vou falar o nome deles, porque está no processo. Está no contrato. Está no contrato. Então as pessoas que quiserem tirar dúvida, quem tem dúvida, procure ver. Aqui agora, então essa empresa Água Santo Antônio, os donos dela foram Nicélio Dias da Silva. Parece que esse rapaz, ele é de Aperibé, é uma pessoa humilde, pelo que tem informação, a gente não conhece ele. E o outro é o Adailto Lopes Baltazar. O Adailto Baltazar é um menino pobre, humilde, que mora aqui em Padua. Toda a cidade conhece ele. Ele foi garoto comigo na minha infância. Então, de uma hora para outra, ele vira empresário, ele e o outro. E com endereço no mesmo apartamento, os dois empresários morando no mesmo apartamento em Niterói, lá em Santa Rosa. Eles nem devem saber onde é isso. Então eles foram o dono dessa empresa, eles praticaram com o prefeito em exercício aumento de tarifa, eles assinaram ato em que promovia aumento de tarifa, enfim. Então laranja, eu estou falando aqui com toda laranja. E depois eles venderam a empresa para esse grupo da Conasa, que é o atual detentor. Né? Então, essas coisas todas estão sendo mostradas. Aliás, essa amostra aqui fica dentro daquela promessa que eu fiz de abrir a caixa preta. Quando nós assumimos o governo, no meu discurso de posse, eu falei, inflamado, né? Vibrando, eu vou abrir essa caixa preta.
Eu até me referia a esse termo, porque eu assumi a prefeitura de Pádua às escuras. Eu não tinha uma informação, não houve transição, não se praticou um ato legal, democrático, que é a transição. Quando um prefeito sai, a equipe se reúne, a equipe que sai com a equipe que entra e faz a transição, porque isso aqui não é um botequim, não. Isso aqui é uma instituição pública, a mais importante do município, e é a prefeitura, a maior instituição pública do município. Então, a transição, ela por lei, tem que haver. Não houve, e eu naquele discurso inflamado, revoltado, porque eu assumi às cegas, sem informação, sem reunião com a equipe que saía. E, enfim, então eu prometi, vou abrir essa caixa preta. E começamos a abrir a caixa preta. É lógico que eu tratei de governar, também dentro das dificuldades nossas, governar. Eu não fiquei com faca na boca, perseguindo A, perseguindo B. Eu tratei de governar e levantando o rombo. Então, só naqueles primeiros meses de governo, você garimpando informação, que não tinha informação oficial, nós chegamos a dívida de mais de 30 milhões. Eu coloquei outdoor na cidade. Isso há mais de 3 anos atrás. Nunca houve contestação. Nunca ninguém me processou. Nenhum vereador se insurgiu durante todo esse tempo. Isso há 3 anos e pouco atrás. Então, e depois a gente começa, por acaso até, detectando outras irregularidades, como essa irregularidade aqui da Água Santo Antônio, essa fraude, e que me levou a tomar essa medida extrema, tá? Prefeito, rapidinho aqui, essa a empresa Conasa, ela está sendo citada nessa operação Lava Jato, né? E como você bem disse aqui, se estranhar um fato tão pertinente, tão grave como esse, e não ter nenhum tipo assim de uma atitude enérgica da Câmara de Vereadores. A gente está assistindo aí no Jornal Nacional, nos jornais, né, escrito aí, falado, algumas delações premiadas e propina. Eu acredito que não, mas seria o caso de estar acontecendo, alguém está levando propina dessa água de Santo Antônio para que abafe esse caso e não seja investigado? Poderemos ter alguma surpresa nesse aspecto, prefeito? Não, eu não tenho nenhum dado com relação a isso. Isso absolutamente não tenho dado. Nós vamos investigar a empresa, tá? Embora a atual detentora, o fato que a indagação nossa, a direção nossa é saber onde eles aplicaram os 8 milhões que é para de empréstimo, e tendo como garantia um bem que é da municipalidade, que é o próprio patrimônio da água. Então eu quero saber onde eles aplicaram esse dinheiro. Nós vamos mostrar, tá? Agora, com relação a isso aí, não tem nenhum indício, nada disso. Os erros foram no passado. Tudo pode ter ocorrido lá atrás. Como esses 2 laranjas se tornaram donos, aí uma indagação que somente o Ministério Público ou as próprias pessoas envolvidas vão poder dizer, né? Agora, que é um absurdo, é absurdo. E as viúvas do poder, aqui em Pádua, Leque, tem umas viúvas do poder, eles não se deram conta que perderam uma eleição, tá certo? O poder agora é outro, e ficam aí buscando artifício, tentando reunir outras viúvas do poder, tá? E criando essa dificuldade, levando aí para a população mentiras, usando a tribuna da Câmara para promoção política. Aliás, eles falam que o meu programa é programa político, e o deles? Eu mantenho a regularidade do meu programa. Todo mundo sabe, quem ouve há 3 anos esse programa, sabe que a gente mantém uma linha, uma regularidade. E fui acusado agora de estar usando o programa para fim eleitoral. Eu não mudei não. Quem está partindo para esse, usando a tribuna da Câmara para fim eleitoral, inclusive com um contrato na rádio também, é a Câmara de Vereadores. Então você vê lá alguns vereadores, que eu vou até contar umas historinhas, Leque, para a gente ilustrar bem esse quadro, tá? Mas você vê alguns vereadores que fazem daquela tribuna um palco, um palanque para isso aí, e toma de batatada, e como falam besteira, e como falam mentira.
Então, é esse o quadro. Eu lamento, eu não quero usar o meu programa para ficar ocupando o tempo dos ouvintes, mudando a qualidade do programa, para ficar me defendendo de acusações de vereadores, de alguns vereadores, viúvas do poder, e que não têm compromisso com verdade. Eles falam mentira. Então tem um grupinho aí, aliás, eu vou lembrar aqui, hoje eu vou contar um monte de historinha, tá, Leque? Mas são historinhas que são consagradas no tempo, né? Eu não vou inventar, mas são historinhas que ilustram situações. Então a primeira historinha que eu vou passar aqui, a primeira, não é historinha, é uma comparação, uma analogia, eu vou fazer acerca de um artigo que eu fiz há muito tempo. Lá atrás, quando eu fui candidato a vice da Maria Dib, nós perdemos, eu fiz um artigo no jornal e eu falava dos cães selvagens e da política aqui em Pádua. Eu fiz um artigo no jornal, depois fiz um outro artigo no jornal. Então, os cães selvagens africanos, eles são chamados também de mabecos. Mabeco ou mambeco, alguma coisa assim. Mambeco. São animaizinhos que não chegam a 30 quilos. Mas eles têm uma estratégia de caça que eles matam um búfalo de 1 tonelada. Eles se dividem e cada um dá uma corrida. E o animal vai se cansando. E quanto mais se cansa o animal, mais eles vão chegando em grupo e dilaceram o animal vivo. Eles comem o animal vivo. É cruel isso aí. Mas é uma estratégia dos cães de caça, dos cães selvagens africanos. É a sobrevivência deles, é a natureza. E aqui, quando você joga isso aqui para o plano político em Pádua, fazendo uma analogia, não estou chamando ninguém de cão não, entendeu? Se eu tivesse que usar o termo, usaria outro. Mas eles vão querer me cansar. Um vai dar uma crítica, faz uma crítica à prefeitura, o outro vai e faz uma crítica a outra área. Então, eu já percebi isso. Mas só que ficaram calados mais de 3 anos. O que fizeram esses 3 anos? Então, agora chegou o período eleitoral, tem candidato e o pré-candidato, aliás, já é candidato mesmo que eles assumem mesmo, a justiça que devia tomar conta deles. Tem candidato que está desesperado. Eles estão desesperados, então vamos bater na prefeitura, vamos criar uma confusão, porque a gente não tem nada a perder. Então é a estratégia do cão selvagem africano. E eu não vou ficar fazendo esse jogo. Eu vou pedir até aos ouvintes que eu pretendo, nos próximos programas, continuar com a regularidade do meu programa. Eu não posso ficar dando ouvidos a essas pessoas. E tem uma coisa também, tem acusador, tem vereador que não tem palavra. O que eu estou dizendo aqui está nos anais da Câmara. Já houve discussão dentro da Câmara com os personagens envolvidos em que o vereador acusava o outro de traidor, de não ter palavra, de não cumprir pacto, não cumprir acordo. Então isso me lembra até uma história, agora eu vou contar uma história, do Fio do Bigode, de tempos saudosos da sociedade brasileira, onde as pessoas honravam a palavra. Então isso tem algumas décadas, até a cultura nossa, os homens, tinham o hábito de usar bigodes. Talvez um sentido mais do machismo e tal, mas era da cultura. Você pega essas fotos de 50, 100 anos atrás, você vê aqueles homens bigodudos e tal, era uma cultura. Então, naquela época, a palavra parece que valia muito mais. O sujeito, ele empenhava a palavra, não tinha negócio de contrato, documento, era na palavra. E eles tinham o hábito de botar, às vezes, antes de selar um acordo, puxavam o fio do bigode e botava ali em cima, pelo fio do bigode. Então era palavra honrada. Bons tempos aquele, que não está acontecendo hoje aqui. Aliás, essa expressão de fio de bigode, ela vem até de um termo alemão. Os alemães usam uma expressão, se não me engano, é bigode. E os brasileiros interpretaram esse sentido desse aqui e falaram aqui do fio do bigode. Era uma expressão assim: por Deus, eu prometo, eu juro, entendeu? O juramento alemão, bigode, por Deus, quer dizer, é a palavra.
E essa palavra se perdeu. E aqui na Câmara de Vereadores, vereador sem palavra. A palavra deles é lixo. Mas não sou eu que estou dizendo, não. Basta acessar aí os discursos na tribuna da Câmara Os áudios, né? e vão ver os áudios, os vídeos, e vão ver isso aí. Então, agora querem esses mesmas pessoas que a palavra é lixo, que não tem compromisso com a verdade, querer me cansar, querer me provocar para vir num debate incansável. Eles que tratam de trabalhar, de honrar o dinheiro que ganham com projetos interessantes, eles que tratem de botar o sapatinho e ir atrás dos deputados dele para trazer recurso aqui, que tem deputado que apoiou um montão de votos empados e não tem nada, não manda nada. Então, cadê os representantes deles aqui? Então, é essa a questão. Eu não posso ficar fazendo o jogo deles, me cansando. E gastar um programa todo E gastar um programa com isso aí. Mas hoje, infelizmente, eu vou destinar esse programa para dar atenção a essa turminha de mentirosos. Aliás, tem um vereador. De enganadores, de homens que não têm palavra. A palavra deles é do lixo. Foi citado aí que a sua passagem no Legislativo lá em Brasília, que você não tinha trazido nada para a cidade, apenas tinha ganhado a questão de salário, mas em termos de bem para a cidade você não tinha Deve conseguido. ser algum vereador que está fora de Pádua. Deve ter dormido, não deve ter acompanhado a política, o processo. Deve ser alguém completamente desinformado. Deve ser alguma viúva do poder, tá? Então, só não vê, só não sabe quem não quer. Então, Leque, tem essas questões. Agora, voltando a falar dessas questões, eu acho que aqui, além dessa prática própria de cachorrinho selvagem, de cansar o alvo, tem também uma questão de falha de comportamento. Eles têm falha, alguns deles têm falha de comportamento. Eu até me lembro que tem um livro muito famoso de uma escritora, de uma psicóloga, doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, sério, né? ela é uma psicóloga e ela fez um livro chamado Mentes Perigosas. Ela mostra que 4% da população mundial tem desvio de conduta. São psicopatas, no maior ou menor grau. Então são pessoas que têm esse desvio comportamental perigoso. E nesse livro dela, ela faz uma citação de um exemplo que é mundialmente conhecido sobre uma historinha do sapo e do escorpião. A história é mais ou menos assim. Houve uma inundação e um escorpião, a água foi subindo, e ele foi subindo para a parte mais elevada de uma ilha, tipo uma ilha. E do lado dele estava um sapo. O sapo na boa, batendo caixa, uma boa. Vem água, tudo que o sapo quer. E o escorpião desesperado. E o escorpião virava para o sapo, me leva para o outro lado da margem do rio, porque senão eu vou morrer. Aí o sapo falava para ele, não, escorpião, eu tenho notícias suas de que você é falso, de que você tenho medo que você vai me morder, porque dizem que você é falso. Não, escorpião, isso é conversa. Não, sapo, isso é conversa. Eu sou amigo, eu sou parceiro, eu sou gente boa. Me leva, por favor. Você vai deixar eu morrer? Você não tem um espírito de, vamos dizer, de humanidade, bem que era conversa de animal, né? Comigo não? Aí o sapo pensando e tal, ele insistiu tanto com o sapo, que o sapo, então tá bom, escorpião, eu vou te levar, mas você não me ferrou não, tá bom? Combinado? Combinado, é a palavra. Aí o escorpião subiu nas costas do sapo, o sapo atravessou para o outro lado da margem, e quando estava chegando, chegou em terra firme, o escorpião, cal! Picou ele, né? Virou o rabo para ele e cravou uma dose letal de veneno. Aí o sapo virou para ele, ô escorpião, tanto que eu te pedi, você vai fazer isso comigo? Eu te fiz um bem, você está me matando. Você me picou, eu te fiz o bem, você prometeu, você deu tua palavra. E o escorpião tranquilamente falou, mas sapo, essa é minha natureza. A natureza do escorpião. Então, é isso aí. Será que é tem mais algum, ou menos. Tem algum vereador escorpião? Claro que tem.
Claro que tem. Isso aí depois. Nós vamos começar esse processo, vamos assim, devagarzinho, dosezinha homeopática, depois o discurso melhora, depois o debate melhora, mas agora é por aí. Então, é isso aí. Mas voltando a falar... Só registrar aqui só o Flávio Gomes, que ele manda um abraço para você, que bom dia, Leque, amigo, meu amigo prefeito, qualquer dia desse irei tirar uma foto com o prefeito aí na rádio. Sou de Campelo, obrigado, meu abraço, eu posso te chamar de amigo, claro que pode te chamar de amigo. Prefeito, forças, ele está dizendo que o senhor, prefeito, está precisando de muita gente tentando atrapalhar o seu mandato. Estamos juntos. Flávio, obrigado pela força. O meu mandato, ele é isso aí. A gente procura cumprir aquilo que prometeu, a gente procura dar transparência. Agora, infelizmente, você tem esses incômodos viúvas do poder. Existe um grupo, e não é pequeno, até porque a eleição também, eu tive quase 15 mil votos, o outro lado teve 10 mil, então tem muita gente aí que ficou viúva desse poder, tem muitos interesses que foram atrapalhados, embora eu com certeza tenha hoje muito mais adeptos, que nós fizemos um governo com responsabilidade, então, mas tem esses incômodos aí das viuvinhas do poder, que jogam de qualquer modo, entendeu? E que não tem palavra, então o cara assume um compromisso, assina um documento, não tem palavra. Uma pessoa que não tem palavra vale o quê? Aliás, eu vou falar mais uma outra coisinha sobre essa questão da palavra. Eu falei do filho do bigode, que vem de uma expressão alemã que é por Deus, eu juro, eu faço. Eu falei do escorpião, eu falei dos cachorrinhos selvagens. Agora eu vou falar também com relação à palavra de uma figura muito importante para a humanidade. Foi um filósofo chamado Sócrates. Esse filósofo viveu há 2.500 anos atrás. Inclusive, ele nem escrevia. Ele era um filósofo. Platão, que era um discípulo dele, escrevia para ele. Então, esse Sócrates, ele na época, ele foi acusado, ele era famoso na Grécia, então ele foi acusado de se insurgir contra os governantes. Se insurgir contra, vamos dizer, a religião grega. Eles eram politeístas, tinham muitos deuses. E Sócrates acreditava num deus. E ele se insurgia contra o governo, contra esses costumes na época, e ele foi condenado à morte. Fizeram uma tramóia e acabaram pegando ele e condenando ele à morte. O veneno, né? E ele fez a própria defesa dele. Mas antes, teve tanta repercussão aquela condenação, que foi oferecido a ele a liberdade. Oferecida a liberdade e até fortunas, desde que ele dissesse a palavra. Desde que ele dissesse que o que ele falava era mentira. Então ele preferiu, tranquilamente, a morte dele foi serena, segundo com os relatos, todos os relatos, com as testemunhas, ele preferiu a morte do que mudar a palavra. Ele ergueu até a taça do veneno, que era cicuta, e ainda falou: morre o homem, não morre a palavra. Tempos bons, né, Leque? Tempos bons. Então esse filósofo, ele perpassa na história. O exemplo dele, ele deu a vida para garantir a palavra. Isso deve servir para muita gente. E ele se tornou famoso. E eu não vejo quem não tem palavra ficar famoso em algum momento. A fama é diferente. A fama é contrária. Então, que fica isso aí. Mas eu não estou fazendo alusão a isso aí em cima de um fato que eu tenha criado. Eu não creio esse fato, não. Quem souber quem tem palavra, pesquisa lá. E agora ficam essas pessoas querendo lubridiar a opinião pública, enganando, querer bater num governo que eles, durante 3 anos e meio, conviveram. Então agora é processo político. Eles têm um programa que parece que está com essa finalidade, né? Parece estar com essa finalidade, antecipando uma campanha eleitoral, e ficam enganando a população. Mas vão encontrar, pode ficar tranquilos que vão encontrar. Eu estou aqui para o debate. E outra coisa, o Paulinho,
da refrigeração, ele parece que ficou nervoso, ele anda muito nervoso. Ele já perdeu uma eleição aí pro Malafaia, certo? E tudo indica que vai perder de novo, que o Malafaia é muito habilidoso. Ele vem com jeitinho, vai comendo pelas beiradas, está na dele e está fazendo o trabalho, enquanto o outro está desesperado. Ele está antecipando uma campanha, usando da tribuna para isso, não ganha para isso, e para ficar tentando denegrir. Começando a falar de buraco, toda cidade tem buraco. Nem toda cidade tem rombo nos cofres, como tem Pádua. Então, Paulinho, se a cidade tem buraco, isso decorre do rombo que foi deixado nos cofres da prefeitura. Nós estamos pagando essa conta. Você fala que não tem crise? Ah, não tem crise, o prefeito fala de crise. Você fala que não tem crise, porque você deve estar muito bem na tua empresa, deve estar vendendo muito ar-condicionado, muita geladeira, então você não está vendo crise. Mas a crise começa aqui, a crise aqui dentro começa exatamente de um governo que você foi forte. Você foi, vamos dizer, uma eminência parda no governo Zé Renato. Você ajudou a fundar o governo Zé Renato. E a crise começa exatamente lá, quando vocês deixaram para nós, além dessa dívida monstruosa, quase que impagável pelas condições nossas, vocês deixaram lá uma folha de pagamento inteira, com 13º atrasada. Esqueceu disso? Então a crise já começa lá no governo de vocês. E outra coisa, a folha de pagamento na época de vocês era 2.200.000, agora é 4 e pouco. Por quê? Quem está bancando gratificação que vocês julgaram para o nosso governo, escolheram lá as pessoas das suas preferências que tinham gratificações, faz uma lei e joga para o meu governo cumprir. E eu tenho que cumprir. Então, e os aumentos, pequenos aumentos que não pôde dar mais, isso dobrou a folha de pagamento. Então, há crise sim. A crise, aliás, só não vê quem quer. A crise no Brasil, o Estado está falido, está todo mundo vendo. Agora, você querer falar mais uma mentira, que não tem crise, e outra coisa, você no final, e parece que o outro vereador acompanhou você também, fala uma bravata, vem quente que eu estou fervendo, vem quente que eu estou aí para qualquer coisa. Sou de fazer. Isso é bravata, amigo. Isso é bravata. Você tá fervendo? Isso é uma antipropaganda que você faz do seu negócio. Afinal de contas, você é o homem da refrigeração. Se você está fervendo, então você pega lá faz uma adaptação qualquer, você se refrigera, ou então pega uma bacia de água e bota um gelinho e bota o bumbum lá para refrescar. Tá certo? É isso que eu vou falar para você, a resposta à sua bravata. Tá? E parece que você é acompanhado de outro aí também. Estou aí para qualquer negócio, eu sei que estão para qualquer negócio. O povo sabe. A gente conhece todos vocês. O povo conhece cada um de vocês. Nas valentias, nas práticas legislativas, nos negócios do dia a dia, todo mundo conhece todo mundo. Mas olha aqui, eu só quis deixar esse recadinho para dizer também para a população que eu vou evitar ficar usando aqui o meu programa para ter que responder a quem não merece. A quem não merece. Se for uma pessoa que tenha credibilidade, que tenha legitimidade para o debate, eu estou aí, mas quem não tem, eu não estou com isso não. Eu caminhei muito na vida, eu tenho a minha história de vida, não é agora aqui em Pádua, eventualmente na prefeitura, que eu vou ficar me perdendo por conta de vocês, tá bom? Então fique esse recadinho de leve e vamos em frente. 11 horas e 38 minutos, é o programa Falando com o Prefeito. Nós temos algumas colocações aqui, vou vendo aqui. O Zé Paiva, Gabri, do bairro Gabri, Zé Paiva, né? Ele está reclamando aqui do que não encontra remédio na policlínica, hemodiálise, né? Ele falou que faz 3 meses que não encontra o remédio lá, então tem que passar isso lá para Neurosmar, né? Para dar uma olhada aqui, estou passando para o prefeito. Zé Paiva, né? Eu conheço muito Zé Paiva, conheço a família dele, tá? Mas Alessandro passa lá para a policlínica. Bairro Canaã, está faltando medicamento. Você botou aqui justiça nesse caso aqui? Medicamento judicial. Judicial. O Geocresto Cidade Nova, ele pergunta aqui quando será regularizada a cirurgia de catarata. Isso aí é uma situação... Nunca deixou de ser regularizada. Existe uma médica oftalmo que me garantiu que a cirurgia está em dia. Todos os procedimentos estão em dia. O hospital opera
diretamente. Quando depende de uma outra instituição, que não o hospital da prefeitura, aí pode haver alguma demora. Mas segundo a doutora Luciana, está tudo em dia. Muito bem. Nós falamos aqui de vários personagens aqui. Tem um personagem também, Bertolt Brecht, né, que foi um filósofo também. Dramaturgo alemão. Dramaturgo alemão. Ele tem uma citação falando aí do pior analfabeto ou analfabeto político. Coloca pra gente rapidinho, que é a questão de 20 segundos, para o pessoal ouvir aí, que é interessante isso até, porque as pessoas mais novas não conhecem. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Às 11h41, o programa Falando com o Prefeito. O prefeito José Quintal também foi colocado numa situação aqui muito pertinente envolvendo a Cidade Nova. A questão de que a limpeza do valão teria causado desabamento da ponte, né? Mas quem colocou isso? O vereador Paulinho, da Refrigeração, colocou isso, que nessa limpeza que a prefeitura realizou, que foi a causa da derrubada da ponte. Agora você vê, olha que besteira, olha que batatada que o vereador fala. Aliás, a gente tem que ouvir, a gente não, porque eu não ouço, um festival de batatada. Quer dizer, então, não pode limpar o valão da Cidade Nova. É importante os moradores saberem desse posicionamento do vereador. Não pode limpar o valão porque derruba a ponte. Que porcaria de ponte é essa? Que porcaria de obra é essa? Então caiu pela segunda vez. Então, na cabeça do inteligente do nosso pré-claro edil, você tinha que manter a sujeira no valão da Cidade Nova que segurava a ponte. É bom que os nossos ouvintes escutem isso, viu? E façam julgamento. Olha que primor de opinião. Aliás, Olé, que as pessoas deviam parar, pensar, refletir de novo antes de falar. Muitas vezes a fala, isso é bíblico, a língua, ela é mortal. Muitas vezes você fala, usa uma expressão, ou emite uma opinião e depois você fica difícil de contornar. Essa aí é uma delas. Quer dizer que o vereador Paulinho acha que a Ponte de Campo fez limpeza no valão da Cidade Nova. É brincadeira, e a qualidade, né? Da obra, no caso? Qualidade da obra não fala, né? Não fala da qualidade da obra. Como é que uma ponte daquela com 5 anos ela cai daquele modo? Ela desaba daquele modo. Cadê a ferragem daquela ponte? Cadê a amarração daquela ponte? E agora a gente fica aí, estamos aí passando aperto numa crise, tempo de vaca magra, eu tenho que me virar para ver uma forma como arrumar dinheiro para fazer aquela ponte. Estado não tem dinheiro, União não tem dinheiro, e eu vou ter que me virar para fazer uma ponte, resultado de uma atitude responsável de uma gestão anterior. Como é que faz uma ponte com 5 anos? Uma ponte no bairro importantíssima na cidade, vital para o comércio, vital para o dia a dia daquelas pessoas, está lá no chão, por conta dessa qualidade dessa obra. Que, segundo o vereador, que é avalista de tudo isso, aliás, tem alguns vereadores que são os avalistas da corrupção, são os avalistas do caos, né? Quando você fala de Água Santo Antônio, quem eram os vereadores na época? Por que deixaram de ter laranja? A empresa, talvez a maior empresa da cidade. Eles eram vereadores. Os vereadores daquele mandato. O que eles fizeram? Tiveram acesso a esse documento? Claro que tem acesso, o vereador tem acesso a tudo. Então, o que fizeram? E agora vem querer criticar a cidade e vem querer usar até o argumento que a ponte caiu porque o prefeito mandou limpar o valão. Tá bom. Então vamos deixar o lixo, né, vereador? Segurando as obras da cidade. Bom, né? O secretário do Meio Ambiente aqui, o Otonil Zuz aqui, ele entra com a gente aqui e diz, o programa Limpa Rio vem todo ano, e antes das chuvas.
reforçando aqui ainda que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é mais uma besteira que a gente tem que ouvir. Não, que as pessoas têm que ver ou não, porque eu não escuto. Bom, prefeito Josias Quintal, 11 horas e 45 minutos, uma boa notícia aqui, dia 29 o pagamento, né? 29 e primeiro. Dia 29 e primeiro aí. Esse mês um pouquinho. Então. Do mês atípico menor. Um mês menor, né? 29 e primeiro. Tudo bem? Então, a pedido do banco também, segunda e terça-feira. Mas a promessa que eu tive da administração é que faria dentro do mês. Então, estão perdendo um dia, né? É por causa do banco que pediu. O banco pediu, mas o dinheiro já está disponível. Já está. Então, o pagamento, se vai entrar um dia, apenas um dia, uma parte do pagamento, um dia, porque o mês é atípico, é problema de banco. O banco pediu, porque o dinheiro já está na conta. O dinheiro já está apartado do pagamento do funcionário. Se preparar é 29 e dia 1º, né? Bom, prefeito, já que nós estamos num programa típico, 11 horas e 45 minutos, a gente teve uma campanha, na sua eleição, que você, com o pé no chão, na verdade, né? Teve um vereador eleito aí que andava de bicicleta, o Dudu, mas o que chamou atenção também nessa campanha foi a quantidade de dinheiro que vereadores gastaram nessa campanha. Uma campanha milionária. A gente teve um vereador aí que gastou nessa campanha mais do que um prefeito, né? Mais que um deputado estadual na campanha. Basta ver uma carreata que não ficou por menos de R$200 mil, que parou a cidade de Padua por questões de mais de 2 horas. E sem falar nos cabos eleitorais aí, que a gente sabe na rua aí. Então, a origem desse dinheiro, né? Tanto dinheiro que foi derramado numa campanha de vereador. Você vê o vereador gastando 200, 300 mil numa campanha. E da onde vem esse dinheiro, o prefeito Josias Quintal? Será que você poderia me explicar? Eu não sei. É o Tribunal de Justiça, é o Tribunal Eleitoral, Leque, isso cabe à Justiça Eleitoral apurar. Isso cabe ao Ministério Público Criminal, que acompanha também, apurar. A mim, como todo mundo vê isso, como político, eu não tenho. Aqui que todo mundo sabe. A mim cabe informar a opinião pública, questionar também. Aliás, se você for depender de justiça, de polícia, de investigação, você vai ficar sempre a ver navios. O melhor resposta para tudo isso é a população consciente observar e na hora do voto não ceder facilmente. Ter cuidado, valorizar o voto. É na hora da conversa política discutir a questão com responsabilidade. Agora, se você tiver uma sociedade que não se liga na polícia, se tiver pessoas que têm competência para fazer opinião, não se envolverem na discussão, deixar rolar, acabam os incautos, as pessoas menos esclarecidas, são mais facilmente dobradas pela lábia, pela farsa dos políticos, acabam elegendo e aí continua esse processo, tá? Aí o cara vai para o poder, ele só vai pensar em levar vantagem de algum modo e vai ficar enganando as pessoas. Então precisa haver uma reação, o melhor castigo que vem do voto, vem das urnas. O povo escolhe o governo que quer, né? Então a nós cabe informar a população, fazer a opinião pública se despertar para isso. É o que eu faço, é o que eu posso fazer. Bom, prefeito, aqui um abraço aqui do Luciano, aqui o secretário de Esporte, Turismo e Lazer. Abraços ao competente prefeito e a todos aí. O Lu aí tá digitando ainda aqui alguma coisa, daqui a pouco volto nele aqui. Mas, prefeito, vamos ampliar esse debate aqui. A gente sabe a situação do governo do estado, da situação federal também. O Pezão já disse que não tem dinheiro para pagar funcionário, vai pagar dia 29 a Justiça, eu estava assistindo ontem, e dia 7 o restante dos funcionários. Como é que você vai agir dentro dessa situação, sem bravatas, né, de vereadores, sem nada disso, dentro de uma realidade que se possa cumprir, não para chegar em microfone, ficar falando nesse período eleitoral, eu tenho falado há anos que eu venho alertando a população de Pádua. Eu me lembro, acho que 2 anos atrás, a gente num programa final aqui, época de Natal,
Eu lembrei a população, olha, gente, eu não tenho boas notícias, muito boa notícia para falar. Nós vamos entrar em crise, o Brasil está em crise, vamos apertar o cinto para se preparar. Isso eu fiz essa previsão em cima de informações que a gente tem, informações até privilegiadas pelo cargo, então eu fui passando isso para a população. E de lá para cá, a gente só vê a crise aumentando. E chegando a um ponto inimaginável. Quem poderia imaginar o estado do Rio nessa situação caótica? Paradinho. Mas não tem onde tirar dinheiro. O estado do Rio precisa de 20 bilhões esse ano para equilibrar as contas. Não tem. Então, e outra coisa, os municípios dependem do Estado. Depende do repasse do Estado e da União. E a gente está levando na cabeça. Está tendo perda de investimento, obras paradas, tem várias obras nossas paradas que o Estado não repassa. Então, é o resultado da crise. E eu acho que a gente vai passar o ano todo assim. Então, com relação a Pado, a gente vai segurar o tranco no que puder. Prioridade é o pagamento de servidores, que eles têm família, que eles vão gastar no comércio, o dinheiro vai circular. Então a prefeitura é uma instituição importantíssima para o município numa hora dessa. Então tentar garantir os empregos e pagar em dia o pessoal, porque esse dinheiro vai circular. E uma outra coisa é o cuidado com a saúde. Nós gastamos 33%, mais ou menos 33% do orçamento com a saúde. Aqui nós temos 45 médicos. Temos aí um atendimento a 300 a 400 pessoas por dia na rede de postos, no hospital da prefeitura. Cada pessoa que vai na saúde sai de lá com um receituário. Papai, um remédio na farmácia, ou 2 remédios, ou 13 remédios, como eu vi um dia desse. Numa tacada, o médico receitou 13 remédios. Vai no posto pagar. Às vezes falta algum. Enfim, e aquela receita leva também para um pedido de imagem, é uma ressonância, é um raio-x, é um ultrassom. Alguns a gente tem que pagar fora. E às vezes leva também uma cirurgia. Então esse é o tamanho. Quer dizer, a gente está mantendo, na medida que pode, o pagamento em dia dos funcionários e a saúde. E nas outras áreas a gente vai dentro do possível, trabalhando com uma beiradinha, apertado, responsabilidade, e levando. E aí você se torna alvo desses mentirosos, descompromissados, que conhecem a realidade, mas fazem um jogo político, tenta julgar a opinião pública contra nós, entendeu? Então tá cheio disso aí. Mas nós vamos esclarecer, nós vamos falar. Bom, a Isabel Gomes aqui está ouvindo a gente, manda o parabéns ao prefeito. Parabéns, prefeito, arrasou, diz ela aqui no comentário. Assim é que se trabalha. Isabel mandou aqui essa colocação. E o secretário, o Lu, ele disse que está abertas as inscrições do campeonato de futsal, que vai sair aí. É um tremendo futsal de firmas. Isso aí, Lu. Manda bala nisso aí. É evento que é barato, que envolve muitas pessoas. Então é a criatividade funcionando nessa hora. Momento de crise, temos que ser geniais, temos que criar situações dentro vamos dizer, do que o orçamento comporta. Eu queria aproveitar, Leque, o programa está avançando. Está avançando, nós estamos com mandar um abraço aqui forte pro Josias da Cidade Nova. Ah, Josias. Esse camarada, rapaz, a natureza dele é do cara para servir. Josias na Cidade Nova. Ele trabalha, bota o caminhãozinho dele o ano inteiro, anos a fio, sempre ligado nos problemas da comunidade, sempre trazendo para a prefeitura as reivindicações. Então o Josias da Cidade Nova está de parabéns. Meus parabéns para você, Josias. E também para o Di Noel. Você observou, Lé, como é que a iluminação da cidade começou a melhorar? Bastou uma medida administrativa, botei lá no setor o Di Noel, que foi um ex-empregado da Ampla. Ele está trabalhando como nunca. A cidade já começa a experimentar, a ver os efeitos dessa mudança administrativa. Quando você bota um camarada que é comprometido com o serviço público, que tem boa vontade para trabalhar, olha aí o que está acontecendo. Então, o Di Noel, para você e para a tua equipe aí da Turma de Iluminação, meus parabéns. Estou muito satisfeito com vocês e com a medida que tomei. Muito bom. 11 horas e 54 minutos.
Tem mais alguma colocação aí, ô Mauro? Bom, prefeito, bom, chegou aqui uma mensagem aqui. Abraço para todos da rádio e para o prefeito Josias Quintal. Excelente programa. Vamos identificar aqui quem é que mandou essa. Não está com o nome aqui, mas chegou não está aqui, mas mandou aqui o abraço aqui a todos aqui da rádio, aqui para o prefeito Josias. Bom, prefeito, mais alguma colocação aí, que nós estamos avançando já, e nós temos um momento também de oração. Tem um ouvinte aqui, Lé, querendo saber sobre a empresa de ônibus 13 de junho. Ah, tá. O que houve com essa empresa, se as pessoas que morreram daquele acidente foram ressarcidas, qual o destino que teve essa empresa, quem sucedeu essa empresa? Então eu não tenho como responder a essa pergunta, mas fica no ar. Vamos procurar saber depois que empresa sucedeu a 13 de junho e se as pessoas vítimas daquele acidente foram indenizadas. Isso aí foi quanto tempo foi isso mesmo? Eu disse, você tem... Foi um acidente perto de Marangatu, se não me engano. 5, 6 anos, né? Aí a empresa que se envolveu no acidente mudou a razão social. É complicado isso. Você precisou. Vamos ver se as pessoas foram indenizadas. E que destino tomou essa empresa. Pessoas mutiladas. É complicado. O Doaí tá com a gente também aqui. Vou aproveitar o Doaí, que é do Mangueirão aí, mandar um abraço também, ô Doaí. Pega o microfone pra gente aqui. Essa pessoa aí que é parceiro da gente aí também. Doaí, um abraço, obrigado por você estar com a gente aqui. Primeiramente, queria dar um bom dia ao prefeito, a todos aqui da rádio, o pessoal, os ouvintes da rádio 104, e falar, Lé, que esse programa é muito importante. A população fica muito atenta sobre o programa do prefeito todas as quinta-feiras, entendeu? O prefeito está esclarecendo aquilo que a população quer ver, entendeu? Isso é que é importante, porque às vezes as pessoas lá na roça não sabem, acha que o vereador vai lá, ele fala, faz, entendeu? E culpa o prefeito, enquanto o prefeito está, entendeu? Fazendo o possível para fazer aquilo que a população precisa. Entendeu? Isso é importante demais, prefeito. Daí eu agradeço. Você é uma pessoa que está sempre brigando por Mangueirão, Boa Nova, São Pedro. Você sofre no dia a dia lá com a população aquela questão da água, que hora está tratada, hora não está tratada. Você vê aqui comigo o esforço que a gente faz, a briga que eu venho tendo e pagando um preço disso aí. Eu pago um preço forte disso aí, para tentar ver se essa água melhora a qualidade. Mas você avisa a população, Daí, que tão logo a gente tenha o domínio absoluto daquilo lá, nós vamos investir primeiramente nesse distrito, mexendo nessas estações de tratamento. Tem estação de tratamento como a de São Pedro, bastou a água ficar um pouco turva, tempo de chuva ela não tem capacidade para filtrar, e aí vai a água daquele jeito. E muita gente, sem saber, fica pensando que é o prefeito, pensando que é a prefeitura, quando na verdade isso estava nessas mãos que a gente está tentando tomar aí. Né? Então avisa a população que os primeiros investimentos que vão fazer vai ser lá em São Pedro, naquela região. E a população vai agradecer, prefeito, porque a água realmente é um problema naquelas localidades, Boa Nova, Mangueirão, São Pedro, entendeu? Então a população é muito carente sobre a água, então a água é um troço muito importante. Uma casa sem água é muito difícil, entendeu? E o povo está aguardando isso aí, sabe que você está correndo atrás, e a gente está sempre lá pedindo, está sempre ao seu lado aqui, entendeu? E vamos agradecer a você na hora que você estiver lá, vamos fazer uma carreata lá. A falta d'água é ruim, é difícil. Agora uma água sem qualidade também é perigoso. O problema é a água sem qualidade. A falta é ruim, agora a água de qualidade ruim ela é perigosa. É perigosa porque ela traz, né, os males que pode acontecer, né? É isso aí. É importante isso aí, o Doaí tá sempre com a gente aí na água, né? O Aloysio Reis está presente da Luiz da Merida TV aí. A nova opção que está com a gente, que está sempre com a gente. Bom, prefeito, a gente está praticamente em cima da hora aí. Você tem mais algumas considerações finais aí? Não, é mandar um abraço a todos os ouvintes, né, que tiveram a paciência de nos ouvir, e dizer que o programa hoje ele teve uma conotação diferente. Eu não quero o programa nesse nível não, mas eu tenho que me defender. Então, e dizer também a esse pessoal que fica armando, querendo me cansar, que eu não pretendo ficar fazendo meu programa um objeto deles. Eu tenho que respeitar a população. Então eu não pretendo ficar nessa batida. Vamos deixar para a hora certa. Enquanto isso,
vocês que têm pretensão política aí, procure saber o que o povo anda fazendo na rua, procure observar os bolinhos quando vocês chegam, como é que como o pessoal está agindo. Eu tenho notícia que tem gente aí que está desmanchando o bolinho e quer fazer uma candidatura. Chega e desmancha o bolinho. Procura escutar o povo para saber o que eles estão pensando, tudo isso aí. E eu não vou usar meu programa para atender esse desígnio de vocês, não. Bom, gente, a gente vai finalizar aqui, a gente vai falar com Deus também, que é o mais importante de tudo, né? A verdadeira humildade do coração é a sentida e viva em lugar da mostrada. Nós sempre temos que nos humilhar diante de Deus, mas não com aquela falsa humildade que traz desânimo, abatimento e geradora de desespero. Nós temos que ter um baixo conceito de nós mesmos. Temos que acreditar que nós somos inferiores a todo o mundo. Não devemos pôr os nossos interesses antes dos interesses dos outros. São Padre Pio, de Pietrelcina. Um abraço, cidade. Na humildade do Deus Todo-Poderoso, fechamos este programa hoje. Lembrando sempre que nós nascemos para servir e não para ser servido. Que aquele diante da cruz que deu o maior exemplo, que veio dar a luz ao mundo, trazer a luz ao mundo, aquilo que estava perdido, ele veio salvar. Mas ele não veio com o poder das riquezas, das grandezas. Ele veio através da morte na cruz nos dar a vida. Eu sou Marco Antônio Leque, mas você pode e deve me chamar de amigo. Santo Antônio de Pádua, a cidade mais linda do Noroeste Fluminense. E fique com Deus, sabe por quê? Porque ele existe. Tchau, gente.